Tanto faz, cara. Eu adoro defender coisa que eu não me importo, tipo Estados Unidos e a religião deles lá, catolicismo. Eu não tô nem aí. Nesse momento eu tô pegando esse argumento porque tá sendo divertido. Só que é tão difícil de explicar isso pras pessoas, cara. É tão complicado explicar isso pras pessoas que é um negócio que desanima. Tipo, sabe o que eu acho que deve ter sido uma bela experiência pra você, meu ouvinte? Ter visto o meu A Deriva com o Regis Tadeu. Eu aposto que você que me conhece do fundo da alma, você tava se divertindo pra caralho naquele episódio. Principalmente quando eu começo a defender funk pra ele, você sabendo que eu não gosto de funk e todas as merdas que eu já falei de funk nesse podcast aqui. Da mesma forma que eu tava defendendo agora, sei lá, o cristianismo dos Estados Unidos, que eu não me importo, eu tava defendendo funk pro Regis Tadeu. Porque, cara, é maravilhoso. É maravilhoso, cara, defender funk na frente dele. Porque aquele cara, o Regis Tadeu, ele é um case de como o Brasil é atrasado. E eu não tô falando mal dele. Eu sei que vai soar que não estou falando mal dele. O Brasil é um país muito atrasado culturalmente, principalmente na cultura de comédia. As pessoas não compreendem e não visualizam o Regis Tadeu como um belo comediante, um extraordinário comediante. O Regis Tadeu, ele é mais comediante do que qualquer outro comediante auto-intitulado desse país. Qualquer cara que ganha dinheiro fazendo comédia nesse país é menos comediante que pessoas como o Regis Tadeu. Eu vou te explicar por quê, cara. Em qualquer país não, em um país culturalmente desenvolvido, em um país com um certo nível de autoconhecimento e toda a compreensão de comédia que o autoconhecimento traz, o Regis Tadeu ele seria um expoente de um grande comediante e muito provavelmente ele se veria como um comediante e ele criaria textos muito engraçados e apresentaria em bares por aí, se nós vivêssemos numa cultura evoluída, com autoconhecimento. Mas como a gente não vive nesse lugar, ele é só um cara, ele é só um velho que reclama de tudo. E é assim que a população interpreta ele. E é assim que talvez ele se interprete, eu não sei, não quero falar por ele, mas talvez assim, ele nem... É que eu tô tentando explicar essa ideia de uma forma melhor, peraí. Talvez nem ele perceba o que ele tem em mãos, entendeu? O tipo de mente que ele tem em mãos e como ele consegue acessar a comédia de uma forma muito natural. Por quê? Porque comédia é verdade. Fim, comédia é honestidade. Qualquer outra coisa, punchline, setup, regra de 3, isso aí é tudo bobagem, isso aí é bobeira, isso aí é balela de quem não tem verdade dentro de si e tem que ficar inventando técnicazinha para fazer comédia, tá? Comédia é verdade e honestidade. Depois tu organiza a tua honestidade em cima da técnica e aí tu tem Bill Burr, tu tem Louis C.K., tu tem George Carlin, tu tem Doug Stanhope, tu tem Bill Hicks. Porque a honestidade, a verdade vem primeiro e a técnica organiza a verdade. O que a gente tem no Brasil é técnica, ninguém tem verdade nenhuma dentro de si, ninguém tem honestidade, isso é um conceito que as pessoas nem entendem e elas só usam técnica. Isso tu pode ver em qualquer arte brasileira. Comédia, música, novela, filme, é sempre a técnica em primeiro lugar, a estética em primeiro lugar, porque não existe verdade no povo brasileiro, que nós somos macacos subdesenvolvidos, sem alma e sem espírito. É isso que nós somos. Com raras exceções. E um cara como Regis Tadeu, e devem ter outros exemplos, que eu não sei te dizer agora porque eu tô com ele na cabeça, mas talvez se você quiser me ajudar, escreve nos comentários aí um cara que também tem isso. Ele tem verdade dentro dele, ele tem honestidade, e não significa que a verdade dele é a verdade do mundo, mas a verdade dele é a verdade dele, é como ele sente, entendeu? É como ele sente, e é verdade, é verdade. Tipo assim, nossa, São Paulo é uma merda, não sei se dá pra ouvir aí. Puta, o cara enfiou a buzina e ficou 10 segundos segurando a buzina. O que eu quero dizer assim, ele
Não é que, por exemplo, o Regis Tadeu fala X. Não é que o X é verdade, mas é verdade que ele sente X. E nós, como um povo, de forma completa, assim, de forma geral, nós temos muita dificuldade de admitir o X, o nosso X. A gente vive muito baseado no que os outros vão pensar, no medo que a gente tem de ser rejeitado, no medo de desagradar alguém. E a gente sente X, a gente sente Z, a gente sente H, mas a gente só fala A, B e C. E quando surge um cara, a gente fala A, B e C porque, na verdade, eu acho que 90% do brasileiro não sente X, não sente nada e acaba tendo que simular que sente alguma coisa. Por isso que o brasileiro, ele é o país da felicidade. Porque, cara, isso é interessante. Por que o Brasil é conhecido como o país da felicidade? Porque o Brasil é um lugar vazio, onde as pessoas não sentem nada. E aí o que acontece quando uma pessoa não sente nada e se vê completamente vazia? Ela enxerga o sentimento mais agradável possível que existe para ser sentido, que é a felicidade. E ele começa a fingir que ele está feliz. Ele vê a felicidade e pensa, como é que as pessoas que são felizes fazem? E aí ela faz um simulacro de como ela imagina que as pessoas que são felizes agem. E é assim que o brasileiro é, o sorriso, o carnaval, a festa, ou a seleção brasileira, e vamos aqui, a gente sai aqui na rua e faz aqui o nosso samba, aqui a gente bebe uma escola, a gente faz uma micareta. Isso é tudo brasileiro tentando fingir que ele é feliz. Aí ele cria esse personagem que ele imagina assim, como é que um cara que é feliz agiria? E aí ele pensa, ele agiria assim. Aí ele vai lá e faz o negócio, faz o carnaval, vai pro meio da rua, beija a mulher na boca, fica sambando com o dedinho pra cima. Esse é o brasileiro, ele tá sempre tentando fingir que ele é feliz. Por que eu tô falando isso? Porque o brasileiro não sente nada. Então, eu acredito que 90% do brasileiro ele não sente absolutamente nada. E aí ele finge que ele sente A, B e C, que são os sentimentos meio que normais e padrões que existem. E esse fingimento, ele fica fingindo que ele é esse cara feliz, esse povo alegre pra cima. Tá? Então, como ele não tem nada, ele finge que ele tem alguma coisa. E tem algumas pessoas que sentem de verdade algo diferente. Algo honesto, algo de verdade. Pessoas que refletiram e conseguiram entrar em contato com a própria intuição e conseguiram entender onde é que está esse lugar dentro da cabeça dela e ela acessa aquilo e ela fala aquela honestidade, aquela verdade. Isso é meio caminho pra comédia, cara. Só que o que acontece, cara? Por exemplo, eu vou usar o Regis Tadeu como um exemplo de cara que acessa a verdade e que tem uma verdade dentro dele. Certa ou errada é verdade. E é um conceito difícil de entender, eu sei. Mas certa ou errada é verdade o que ele fala. Não sei se é certo, não sei se é errado, mas é verdade. Puta frase. O que acontece com um cara que tem esse perfil no Brasil? Ele simplesmente vira um estereótipo de um cara que só reclama. Ah, esse cara só reclama. Esse cara só reclama. Esse cara só reclama. Esse cara aí só reclama. Ninguém reconhece ele como um cara que acessou a própria verdade e como um cara muito engraçado que ele é. E talvez nem ele perceba que ele tem esse potencial de ser esse cara engraçado. Porque ele também é vítima de um país sem cultura e vazio, principalmente no aspecto cômico. Entendeu? Essa noção de eu tô falando um negócio que eu tô sentindo e isso é super engraçado, não existe no Brasil. Quando alguém fala uma verdade própria, ou aquele cara, esse cara é invejoso, esse cara tá falando isso porque ele é invejoso, vai lá e faz melhor então. Ninguém vê um valor intrínseco à própria honestidade e ninguém vê a graça na honestidade, entendeu? É um povo muito merda, cara. A gente vive num lugar muito ruim mesmo nesse aspecto. E aí, cara, eu tava pensando sobre isso, como esse cara ele é um case sobre a falta de referência cômica do brasileiro, cara. Porque eu sempre aprendi que a verdade e a honestidade é a comédia. Quando um cara se solta e começa a falar tudo que tá dentro dele de forma genuína, assim, e tu percebe, caralho, esse cara sente isso, esse cara tá falando o que ele sente de verdade. Ele não criou uma setup, uma punchline. Por exemplo, cara, tem uma coisa que faz todo mundo rir, quando o Regis Tadeu fala. Que ele fala que ele prefere
passar vidro no olho do que ouvir funk. Você tá entendendo o poder cômico desse negócio, cara? Eu nem sei se ele faz, se ele entende que ele fez comédia ali, se ele faz de propósito, se ele fez sem querer, porque pra mim ele é um comediante nato, só que a gente vive num lugar onde ele não se reconhece como isso e as pessoas não reconhecem ele como um comediante nato. Mas pra mim ele é um comediante nato porque ele fala: eu prefiro passar cerol no olho e mastigar vidro e fazer uma obturação do que ouvir funk. Cara, isso é ouro. Isso é ouro. Isso é porque isso junta a verdade com a técnica. E por isso que todo mundo ri quando ele fala isso, cara. É por isso que todo mundo ri quando ele fala isso. Porque isso é comédia. Isso é comédia linda, maravilhosa, brilhante. Porque ele podia simplesmente sentir desagrado por funk e só sentir o desagrado pelo funk e fingir que ele não tem desagrado nenhum pelo funk, fingir que tá tudo bem. Peraí. Tá chegando aqui a Dona Beatriz. Abre aí a porta, caralho. Fui olhar na janela aqui. Entra aí, dá atenção pro teu cachorro. Brownie. Tá aí, ó. Ele tá brincando aí sozinho. Deixa eu voltar pro meu raciocínio aqui. Então quando ele fala esse tipo de coisa assim, eu prefiro passar vidro no olho do que ouvir funk. As pessoas só veem, o cara é um velho reclamando. Esse cara não gosta de nada, hein? Que cara chato. Caralho, meu. Esse cara nos Estados Unidos ele seria considerado um dos grandes comediantes e talvez ele evoluísse muito nessa arte se ele tivesse esse ambiente cômico em volta dele. Então qual é o lance, cara? O que eu descobri, que eu aprendi desde o primeiro dia que eu comecei a consumir comédia, com os caras que você já sabe quem são, que eu já repeti 1000 vezes aqui nesse podcast. Eu aprendi que a verdade é a coisa mais engraçada do mundo. Não é a piadola, não é a punchline, não é o setup, é a verdade, mano. E lá fora, cara, é muito recorrente reconhecer comédia quando a pessoa é verdadeira e honesta e se solta e deixa vir tudo que ela tá sentindo. E aí ela mistura com um pouco da técnica da comédia, que é o exagero. Por exemplo, eu prefiro passar vidro no olho. Só que tu vê que não é só uma setup, uma punchline. Eu prefiro passar o vidro no olho do que ouvir funk. Quando ele fala, tu sente, tu vê que ele sente aquilo. Cara, e pra mim isso é comédia. É 100% comédia. 100%. Porque se ele só tem a verdade e não reconhece que ele tem a verdade e mal fala a sua verdade, não é comédia. E se o cara usa só a técnica da comédia, não é comédia. Quando o cara junta as duas coisas, pra mim é perfeito. E eu fico a conversa inteira com ele, eu fiquei pensando, cara, que talento desperdiçado, meu. Que talento desperdiçado. Que facilidade para acessar a própria verdade. Que paixão pela própria verdade, que é o combustível da comédia, que está sendo desperdiçado nessa merda desse país, que só vai ver ele como um velho que reclama de tudo, que é invejoso, que não sei o quê, e provavelmente ele só vai se ver como um crítico musical que não gosta de X e gosta de Y. Tanto que tem uma hora que eu falo pra ele, cara, tu me lembra muito o Don Rickles. O Don Rickles é um comediante que ele era baseado na honestidade e na verdade, cara. Ele subia no palco, ele tava sendo verdadeiro, ele tava falando tudo o que ele sentia e ele misturava com um pouco da técnica cômica e tu tinha aquela explosão que era o Don Rickles. Procura aí, Don Rickles. Era um velho reclamando, muito engraçado. E aí, cara, não sei o que eu tô falando, cara. Sei lá. É que essa noção de que comédia é honestidade não existe, cara. As pessoas... Não existe na cultura isso. Não existe. Então é muito complicado. Tu vê o quão pobre é a cultura brasileira, assim, e aí tu vê o quão longe a gente tá
A gente nem tá nem longe. A chance desse país crescer culturalmente é zero. É zero. É zero, porque o povo é muito mesquinho. O povo vai sempre ver um cara que tenta usar a própria verdade pra fazer graça como só um cara que tá reclamando. Olha o que acontece comigo às vezes, cara. Tem o corte que saiu no meu canal que fala lá que eu assisto um vídeo do Fábio Porchat e começo a exagerar, e começo a falar uns negócios. Tu vê que o pessoal não entende. O pessoal acha que é sério. O pessoal acha que é um ódio sério que eu tô. Aí você tem inveja, você não sei o quê. E aí tu pensa, cara, se eu tô usando a minha verdade, tô exagerando ela pra fazer graça, só isso que eu tô fazendo. E aí tu vê que tem gente que não entende isso também e escreve, é isso aí, Petri, também odeio esse cara. E eu fico, meu Deus, cara, eu não odeio ninguém, eu só usei um pedaço da minha verdade e exagerei ela pra fazer graça. Porque eu sei que é um absurdo, que é uma ignorância, eu sei que é um exagero. Eu sei que sentir aquilo por ele não tem nenhum cabimento. Eu imagino que você tenha noção de entender isso, que eu tô exagerando de propósito pra ser engraçado. E não tem como, cara. Não tem como. É impossível. É impossível. E aí lá, pelas tantas, no podcast, eu comecei a defender Bonde do Tigrão pra ele. Propositalmente. Pra ver aquele cara sair. Eu queria, pra ver o que ele ia falar. Porque aquele cara, quando ele acessa a verdade dele, ele solta frases maravilhosas. E pra mim isso é comédia, isso é ouro cômico pra mim. E eu comecei a defender funk pro Regis Tadeu. Só pra exercitar aquele cara, aquela coisa maravilhosa que tem dentro dele. E tu pode perceber que a gente está perdido como sociedade, falando da cultura da sociedade, quando isso passa batido. Ninguém entende essa dinâmica. Porque ou o cara acha que eu tô defendendo funk de verdade, e aí tem os caras que gostam de mim naquele corte porque eu tô defendendo funk, tem os caras que não gostam de mim porque eu tô defendendo funk. Como assim, Bonde do Tigrão é bom? O que esse cara tá falando? Ou tem os caras que defendem o Regis Tadeu porque ele disse que odeia funk. Ou tem os caras que odeiam o Regis Tadeu porque ele disse que odeia funk. E ninguém capta a dinâmica de honestidade que tá acontecendo ali, de provocação, de sacanagem, sabe? Acho que o termo é esse, cara. Falta muita noção de sacanagem pro brasileiro. De entender a sacanagem. E é louco isso, porque dizem que o brasileiro é o povo malandro, o povo sacana. É porra nenhuma. O brasileiro não consegue entender sacanagem em nenhum lugar, cara. Tem um corte no canal de cortes da Deriva que o Caio, ele manda um recado para um ouvinte lá, chorão, que pediu reembolso de um negócio. Aí lá pelas tantas ele fala assim, a gente tá cagando pro público do YouTube, só pra deixar claro aqui. Que é uma sacanagem, né? É uma sacanagem, aquela sacanagem de brother, aquela sacanagem sarcástica. E aí tu vê os comentários e as pessoas estão chorando de verdade. Nossa, que falta de respeito com o público que levou vocês até aí. Aí tu fica, meu Deus, cara. As pessoas não conseguem entender sacanagem, brincadeira, filha da putice. Sabe aquela filha da putice esportiva? Não existe isso no Brasil. Não existe. Cara, e ter entrevistado o Regis Tadeu me trouxe muito essa visão, cara. De talento desperdiçado, de potencial cômico desperdiçado. Se a gente vivesse num ambiente cômico realmente evoluído, saudável e profundamente filosófico, um cara como Regis Tadeu, ele estaria destinado a ser um comediante, cara. Esse cara ia estar de bar em bar, fumando, falando a verdade dele, seja sobre música, seja sobre a vida, seja sobre a humanidade. E porque ele viveria nesse mundo hipotético que eu estou traçando aqui, ele teria a experiência que a comédia traz, de estar no palco, de escrever um texto, e eu tenho certeza que ele escreveria textos cômicos muito engraçados, cara.
Porque um cara que consegue acessar a verdade da forma como ele acessa, uma pessoa que tem uma verdade tão forte dentro dele, e que sem o conhecimento cômico ele já consegue criar frases que faz todo mundo rir, às vezes só a expressão dele sobre alguma coisa já te faz rir. Meu, imagina esse cara num ambiente propício para essa arte acontecer. É incrível, cara. É incrível. Seria incrível. Seria muito incrível. Seria incrível o que esse cara poderia fazer num ambiente assim, cara. Infelizmente, a gente tá destinado a viver nessa merda que é esse país, cara. Ai, ai. Então, cara, foi muito engraçado defender o funk lá pra ele. Foi muito legal. Foi muito divertido. E também aproveitei pra brigar com ele sobre os Mamonas. Foi muito divertido também. Que ele falou que é ruim, né? Ah, não, Mamonas é ruim. Aí eu começo a defender os Mamonas. E aí ele vem, aí ele começa a se emocionar, ele começa a se irritar. Aí ele vem pra cima, aí ele fala que não, que isso aí não sei o que não sei o que. E eu vou falando e... Cara, é muito divertido quando tu pega um cara assim pra conversar. Um cara que tem uma honestidade e gosta de bater essa bola, assim. É muito legal, cara. Me diverti bastante. E aí, de novo, cara, tem gente que se ofende porque ele fala mal dos Mamonas, e tem gente que gosta porque ele fala mal dos Mamonas. Cara, eu gosto dos Mamonas e eu queria ver ele falando mal dos Mamonas. Eu queria ver ele falando mal dos Mamonas, que eu sei que vai sair coisa maravilhosa. O meu gosto pelos Mamonas tá abaixo da minha vontade de ver um cara brilhando. Um cara se soltando e soltando as frases deles. Entendeu, cara?